Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, começa agora o nosso Sim Notícias. Veja os principais destaques na edição desta quinta-feira. O gás de cozinha Linhares está entre os mais caros do Espírito Santo. O Instituto prevê chuvas intensas para a nossa região nos próximos dias. Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Linhares devem fazer prova de vida junto ao IPASLI para não perderem o benefício ou terem o benefício suspenso. Exames preventivos são a melhor opção para evitar o câncer de próstata. Comerciantes prejudicados pela interdição de uma principal avenida de São Mateus, João Batista traz este e outros destaques. Artista capixaba vence batalha contra o cantor Lucas Luco, acusado de plágio na música Mozão. Resumo do Ronda da Cidade você confere com Osés Farias. Tem também os destaques do esporte e a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Estes e outros assuntos agora, aqui na sua rede Sim de televisão. Esta é da Terra. Aposentados e pensionistas da Prefeitura de Linhares devem regularizar a chamada prova de vida junto ao IPASLI. Quem não fizer essa regularização pode ter o benefício suspenso. O IPASLI faz um alerta aos aposentados e pensionistas municipais que ainda não realizaram o recadastramento anual da prova de vida. Cerca de 600 pessoas ainda não efetivaram a prova de vida junto ao IPASLI. O diretor do IPASLI, Guido Broeto, falou sobre a importância da realização desse recadastramento. Os beneficiários devem ficar atentos aos prazos. A gente deu um prazo, estabeleceu o prazo de 30 de novembro como prazo final para o recadastramento. Então, após esse prazo, esses pensionistas e aposentados que não efetivarem seu recadastramento poderão ter os seus benefícios suspensos até a regularização. Para que isso não ocorra, a gente reforça cada vez mais a necessidade de fazer o recadastramento até o dia 30 de novembro. Para evitar que o benefício seja suspenso, é importante manter os dados atualizados. A necessidade de vocês manterem os cadastros em dia, senhores beneficiários, aí, pensionistas e aposentados, para que não tenham seus pagamentos suspensos, seus benefícios suspensos, e que também o IPASLI tenha a facilidade de localizá-los quando for necessário, através do cadastro atualizado, com o endereço, o telefone correto. Então, para isso, procure o IPASLI todos os dias úteis, de segunda a sexta, de 8 às 18, levando sua identidade, seu CPF e um comprovante de residência. Nós agradecemos. É importante ficar atento aos prazos, procurar um instituto para fazer a prova de vida e evitar ter o benefício no final do mês suspenso. Gente, o câncer de próstata é responsável por quase 30% das mortes de homens no mundo todos os anos. Como demora a apresentar sintomas, o paciente precisa manter os exames preventivos em dia. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte entre os homens. Daí a importância da campanha do Novembro Azul. É uma doença maligna que pode crescer e causar problemas no corpo todo. Todos os homens têm o risco de desenvolver o câncer de próstata, por isso que a atenção tem que ser a todos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada ano surgem cerca de 70 mil novos casos. Apesar dos dados alarmantes, se descoberta precocemente, as chances de cura são de 90%. Na maioria das vezes, os sintomas não são apresentados. Daí a importância de se realizar os exames periódicos. Que o homem de verdade é o homem que se cuida, então é importante durante todo o ano, não somente nesse mês de novembro, o homem está procurando serviço de saúde, para estar promovendo a sua própria saúde, haja vista que o homem vive cerca de 7 anos a menos do que a mulher, justamente porque as mulheres procuram se cuidar mais. E quanto mais precocemente nós detectarmos qualquer tipo de alteração, maior a chance de eficácia em qualquer tratamento e em cura desses pacientes. Uma dúvida também recorrente entre os homens é a partir de que idade deve começar a ser feito o preventivo. Em relação ao câncer da próstata, todos os homens a partir dos 50 anos de idade devem procurar um urologista, mas se há casos na família ou se o paciente é afrodescendente,
ele tem que procurar o médico aos 45 anos de idade, pois essa população tem a chance de desenvolver a doença mais cedo e formas mais avançadas. Assim constatada, logo inicia-se o tratamento, evitando que a doença se espalhe. Descoberta a doença, a gente tem um leque de tratamentos para que o homem possa ter mais de 90% de chance de cura. A depender da fase da doença, a gente pode optar por um melhor tratamento. Hoje, os principais tratamentos são a cirurgia da próstata e a radioterapia. Quanto à prevenção da doença, o Dr. Guilherme explica. A melhor maneira de prevenir o câncer de próstata, como outras doenças, é uma vida saudável e hábitos saudáveis, atividades físicas, evitar o sedentarismo, mas não tem nada que possa especificamente prevenir o câncer da próstata. A melhor maneira de combater a doença é o diagnóstico precoce. O câncer de próstata, apesar de muito comum, é uma doença grave, né? Precisa ser tratada o quanto antes. Mudando de assunto, um compositor capixaba trava uma batalha judicial contra o cantor Lucas Luco por plágio. A famosa música Mozão de Lucas Luco é o motivo da disputa, que já rendeu indenização de mais de R$100 mil ao capixaba apenas por danos morais por enquanto. Com certeza você já deve ter escutado esse sucesso do cantor Lucas Luco. Momozinho, vamos fazer assim, eu cuido de você cuida de mim. Mas acredite, a história desse grande sucesso está ligada a um compositor que escreveu uma música semelhante aqui em Linhares, porém, 5 anos antes de existir a música Mozão. Esquecer o passado, fazer o presente, quem sabe o amor vai encontrar a gente. Vamos fazer assim, eu cuido de você cuida de mim. E a história desta música é baseada em fatos reais. A inspiração veio depois de uma situação que aconteceu em uma viagem de Gabriel, em uma loja de móveis. A gerente da loja chegou para mim e falou assim: Gabriel, olha o que você fez com a minha amiga. A menina estava chorando, tava uma loirinha linda, rapaz, né? Sentada chorando. Então eu falei: mas como assim? Ela falou assim: aí a menina estava sofrendo, ouviu sua música aí, eu chorando. A gente ficou conversando. Aí eu estava no intervalo, aí eu andei mais ou menos 10 metros para frente. Aí deu vontade de beber água, né? Aí quando eu voltei para beber água, aí eu passei, olhei para ela assim. Aí eu falei assim: vamos fazer assim? E ela: o quê? Eu cuido de você cuida de mim? Aí ela: eu topo. A história não resultou em um romance. A personagem principal se tornou amiga de Gabriel e ele começou a fazer sucesso. Porém, surgiu a música Mozão do Lucas Luco, que atrapalhou a sua carreira. A música do Lucas Luco, volto a dizer, não estou aqui para tirar o mérito dele, né, de jeito maneira, até parabenizar, porque foi um trabalho muito bem feito. Mas queira sim, queira não, o Mozão tirou Eu cuido de você cuida de mim de cena. Isso ficou marcado para mim. O refrão, que é idêntico em ambas as músicas, acabou gerando polêmicas e foi parar na justiça, onde a sentença foi favorável ao cantor Gabriel Bandeira, que recebeu uma indenização do cantor Lucas Luco. Para mim foi uma vitória pessoal, porque toda vez quando eu cantava a minha música, o plagiador era eu. Todo mundo falava: não, essa música é do Lucas Luco. Eu falei: não, essa música é minha, né? Então eu sofria com isso. Eu via a minha música sendo tocada, meu refrão tocado no Brasil inteiro, né? E em momento algum ele me chamou para conversar, né? Nas redes sociais, o cantor Lucas Luco disse que está tranquilo e que não agiu de má fé. Eu peço desculpas, mas eu não conhecia a sua música. Eu peço desculpas também por ter causado algum tipo de... enfim, algum tipo de desconforto, tá? Pra você. E antes de sair de Linhares, ele deixou um trechinho do seu novo sucesso, Sabor de Bombom. Menina, é sabor que é tão bom de beijar. Garota, esse corpo é muito bom pra amar. A roupa que combina com a cor do batom me deixa provar esse gosto de bombom. Bombom, 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 bombom. Bombom, 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 bombom. Bom, 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 tem sabor de bombom.
Bom, pelo jeito tem mais capítulos dessa história ainda que vão acontecer nos próximos meses, né? Por falar nisso, o cantor Gabriel Bandeira, né, nosso entrevistado nessa matéria, fará show em Vila Valério neste sábado. Olha, o norte do Espírito Santo está sob grande perigo de fortes chuvas. Segundo o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a previsão é de um grande acumulado de chuvas para 35 cidades aqui do norte do estado, entre elas Linhares, Soretama, Rio Bananal, Aracruz, João Neiva, Colatina, Vila Valério e outras. Segundo o Instituto, o volume de chuva pode ser superior a 50 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. Há também riscos de grandes alagamentos e de que rios transbordem. Por isso tem que ter toda a atenção, todo o cuidado, né? Vamos agora ver então como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a nossa região. A sexta-feira vai ser com tempo nublado e chuva em toda a região, temperaturas em baixa, Linhares com mínima de 21 e máxima 24 graus. Em Colatina, variação entre 18 e 20 graus. São Mateus com mínima de 20, máxima de 23. E em Vitória, o dia começa com 19 e a máxima não passa dos 22 graus. Um rápido intervalo, daqui a pouco vamos a São Mateus para conversar com João Batista. Ele fala sobre a interdição de uma importante avenida da cidade que está prejudicando comerciantes. A gente volta daqui a pouquinho. Bom, de volta com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. Comerciantes do centro de São Mateus estão sendo afetados pela interdição de uma importante avenida da cidade e parece que vão ter que esperar um pouco mais, né? Por isso a gente segue para lá, para São Mateus, para conversar um pouquinho com João Batista, que tem mais informações. Olá, João, bem-vindo, é com você. Boa noite, Cláudio e amigos que acompanham Sinotícias. Cláudio, preciso ter paciência, né? As chuvas voltaram e danificaram os serviços que foram iniciados esta semana pela Prefeitura. Nas redes sociais não faltaram postagens sobre o rio que se transformou o centro da cidade nas proximidades do mercado municipal. As obras de substituição de manilhas tiveram início na segunda-feira. E segundo informações da assessoria de imprensa, as manilhas serão substituídas. Mas com a volta das chuvas, a população precisa mesmo ter paciência. De acordo com a assessoria, a ideia é colocar manilhas maiores para suportar o volume de água. A Secretaria de Obras está elaborando um projeto de galerias que o município irá pleitear recursos junto aos governos estadual e federal para que a obra possa ser realizada. Enquanto isso, os comerciantes vão ter mesmo que esperar. A gente se sente lesado, né? Porque eles fecharam a rua principal no centro da cidade, entendeu? Sem avisar os comerciantes, sem nada. E tá aí, ó. Quanto tempo vai demorar isso aí? A gente não sabe. E a gente fica no prejuízo. O comércio parado, aqui é um ponto de ônibus, entendeu? Não tem mais ninguém na cidade, nós vamos ficar aí 2, 3 meses aí a ver navio. E aí, o que a gente vai fazer? Quem vai pagar o nosso aluguel? E o prejuízo que nós estamos tendo no comércio? Então é complicado, né? Todo mundo fez compra, entendeu? Fizemos compra para trabalhar o Natal. Mas como que trabalha desse jeito? Com o comércio parado desse jeito? E fecha uma principal no centro da cidade? Aí fica complicado, né? Vem um período aí natalino que seria uma hora do comércio tentar vender um pouquinho mais, porque já vivemos essa pandemia aí, já não está muito bom. E a perspectiva agora, só tristeza, tá? E o que tínhamos planejado para o final do ano só vai descendo água abaixo. O prejuízo vai se acarretar por outros meses, não é só nesse mês, porque a gente é um fluxo que vai diminuindo e o fluxo de compra nosso também, com relação à expectativa na compra, diminui. Isso quer dizer, sem investimento, você tem pouco retorno. E agora nós vamos mudar de assunto para falar sobre a novíssima Lei 14.430, que fala sobre improbidade administrativa e que tem gerado uma série de discussões no mundo jurídico. O ex-juiz eleitoral Rodrigo Júdice é advogado, esteve visitando aqui a Rede Sim e esclareceu alguns pontos importantes. Trata-se da lei que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, que está em vigor desde 1992. Lembrando que no ano de 1992 foi o impeachment do Collor. Havia um clamor popular por uma lei que estabelecesse penalidades contra os gestores que eventualmente lesavam e continuam lesando os cofres públicos. Essa lei foi elaborada naquele momento histórico
E ao longo desses anos que se passaram, muitas críticas, algumas fundadas e outras não, pelo caráter muito amplo e subjetivo de algumas normas dessa lei, que geraram condenações, talvez, né, injustas contra alguns gestores. A lei veio, na minha visão, para modernizar o sistema, né, de improbidade administrativa no Brasil. Não é um salvo-conduto para os gestores que lesam os cofres públicos ou aqueles que transitam junto com o poder público, mas trouxe um cenário, na minha visão, mais justo, tipificando as condutas, tirando o caráter subjetivo da lei de 1992 e, por exemplo, estabelecendo que somente condutas dolosas, aquelas efetivamente comprovadas que tenham sido praticadas com o intuito de lesar os cofres públicos, são passíveis de gerar uma ação de improbidade. Nós perguntamos também se a nova lei afrouxa ou é mais rigorosa com quem comete improbidade. Ela continua penalizando o gestor, que eventualmente em conluio com outras pessoas lesa os cofres públicos, mas ela estabelece critérios mais objetivos para o julgador, para que injustiças não sejam cometidas. Não é um afrouxamento, é um balizamento mais equânime, inclusive, na minha visão, concatenado com a própria Constituição Federal, que estabelece, né, que até prova em contrário, a pessoa é inocente. Há uma presunção de inocência que vem desde as constituições anteriores do nosso sistema constitucional brasileiro. E essa lei veio se adequar, na minha visão, a isso. Cláudio, esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você. Uma boa noite a todos. Obrigado, meu amigo João Batista, toda a equipe de São Mateus pelos destaques. Gente, vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 1.217 a saca. O Arábica 7, R$ 1.144. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 767 a saca. Outro rápido intervalo, daqui a pouco um resumo do Ronda da Cidade com Oséias Farias. Ele fala sobre o preço do gás de cozinha aqui em Linhares, que é um dos mais altos do Espírito Santo. Tem também os assuntos do esporte e a coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Até já! Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje, já convidando meu colega Oséias Farias, trazendo um resumo do Ronda da Cidade. Olá, Oséias, me conta aí. Olá, Cláudio e amigos do Sim Notícias. Infelizmente, a notícia que nós temos aqui não é nada boa. Um acidente gravíssimo foi registrado nas últimas horas em João Neiva. 4 vítimas fatais nesse acidente. Eu quero trazer agora essas informações. Veja. Mais um grave acidente envolvendo vítimas fatais aconteceu aqui na nossa região na tarde desta quarta-feira. Foi na BR-259 em João Neiva. A colisão aconteceu entre um caminhão e um carro de passeio e 4 pessoas morreram. Uma mulher que estava no carro de passeio foi resgatada com vida e levada para o hospital de Aracruz. O motorista do caminhão também foi levado para o hospital. A perícia da Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local. Sobre o atual estado de saúde dessas vítimas que foram levadas para o hospital, ainda não temos mais informações. Importante registrar, Cláudio, que esse tipo de ocorrência fica muito mais evidente e o risco, obviamente, é muito maior com pistas escorregadias, com chuva. O Incaper fez um alerta de chuvas. As chuvas que ocorrem hoje vão continuar até o próximo domingo. Então, todo cuidado, acaba sendo ainda muito pouco nas estradas, principalmente na nossa BR-101. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Oséias, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. E Altemar Félix vem aí com os destaques do esporte. O assunto é Copa Espírito Santo de Futebol 2021. O Nova Venécia, que é o atual campeão capixaba da segunda divisão, é o norte do estado nas semifinais. Os vizinhos se classificaram com um empate de 1-1 na capital do estado e vitória de 2-0 em casa. No último final de semana, esses jogos movimentaram aqui o estado. E agora, o Nova Venécia vai enfrentar o Serra, né, no mata-mata das semifinais. A Aster Brasil e Esporte Clube Capixaba
são os outros 2 semifinalistas da competição. Os jogos de ida são neste final de semana. Vamos conferir aí na tela, então? Os jogos semifinais Aster Brasil e Esporte Clube Capixaba, neste sábado, às 15h15. Vai ser no estádio, no Gigante Kleber Andrade, em Vitória, né? E o Serra enfrenta o Nova Venécia neste domingo, às 15 horas, no estádio Robertão, famoso Robertão lá na Serra. Caso haja empate na soma dos placares dos 2 jogos, a vaga para a finalíssima vai ser definida nos tiros livres diretos da marca do pênalti. Vamos torcer para que sejam grandes jogos. Obrigado, Altemar, pela participação. E agora a Margarete Massara, nossa coach terapeuta, vem aí com mais uma dica importante na coluna Mente Performance, falando um pouquinho sobre o Novembro Azul, viu? Mês de atenção à saúde do homem. Olá, Margot, bem-vinda. Hoje nossa conversa é especialmente com os homens. Iniciando o chamado Novembro Azul, traz um alerta para os cuidados com a saúde do homem, com a importância de exames periódicos. Mas esse alerta aqui é também sobre o cuidado com o estado emocional, com o equilíbrio das emoções. Você já se perguntou o que interfere nos resultados que você tem na vida? Sabia que seu estado emocional interfere nas suas decisões, as suas decisões interferem nas suas ações e as suas ações interferem nos seus resultados? Dependendo de como você está emocionalmente, de como você pensa e sente, será o resultado obtido. Assim como a febre sinaliza que algo está errado com a nossa saúde, o nosso corpo avisa que algo está errado através das emoções que sentimos, do nosso humor. Os sentimentos, eles não são bons ou ruins, negativos ou positivos. Todos são importantes e são mensageiros para nos alertar. E só através do autoconhecimento, da percepção dos sentimentos, você será capaz de lidar com as suas questões, sejam elas físicas ou emocionais. Aprender a se conhecer é gerenciar as suas emoções através da mudança de estado e da motivação, da mudança de foco e atenção, da mudança de pensamento e o resultado. É identificar o que fazer, saber o que fazer e fazer. Sempre nós costumamos ouvir assim: homem não chora, tem que ser forte. Mas é preciso ser homem forte para admitir que precisa se cuidar e ser cuidado. Se você não está conseguindo lidar com seus problemas de forma equilibrada, anda ansioso ou preocupado com coisas que vão além do seu controle, está desmotivado ou mesmo irritado, talvez seja a hora para você parar um minuto, olhar para si e cuidar da sua saúde emocional. É importante ouvir o mensageiro, mas para isso é preciso parar e observar. Como eu estou me sentindo agora? Lembre-se, se você não se amar, ninguém vai. Esse é o seu trabalho. E cuidar-se é amar-se. Obrigado, Margot, pela reflexão de hoje no nosso Sim Notícias, pela coluna Mente Performance. Até semana que vem. E a você, nosso telespectador, continue seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, dê seu like, sua curtida, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de televisão, esta é da Terra.